Camila Castro está aqui com a gente. Camila, boa tarde. Tempo nesse fim de semana ficou dentro ali do esperado, mais fresco? Oi, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sim, ficou, viu? Final de semana de temperaturas agradáveis. Teve ventinho frio também, ou seja, para quem gosta, adorou esse tempo mais fresquinho, né? E vai continuar assim durante toda essa semana. Aqui na nossa região não deve passar dos 30 graus. Vamos então abrir o nosso telão para ver como é que ficam as temperaturas para todo o estado de Goiás. Olha só, Thalia, vai passar dos 30 graus aí só na região norte e na região central, né? Que fica ali a nossa capital Goiânia. Mas em compensação, de manhã cedo faz friozinho só na região norte, que já começa o dia mais quente, por lá não está esfriando muito não. Já na região sudoeste fica bem friozinho na madrugada e no início da manhã, a máxima para lá é 29. Já aqui na nossa região, olha, no entorno de Brasília, mínima para essa semana, para hoje, para amanhã, até mais ou menos quarta e quinta-feira, 13 graus de manhã cedinho, tá? E não passa dos 30, como eu falei. Na região sul, a mínima 11 graus, também bem friozinho, e a máxima 29. Vamos ver então as temperaturas para algumas cidades aqui. Permanece então, Camila, esse contraste, né, de frio de manhã e mais calor à tarde. Mais calor à tarde. Começa fazendo muito frio por volta das 5 horas da manhã, vai até umas 9, 10 horas, depois o sol aparece, esquenta bastante, né? Essa variação de temperatura é bem complicada. Olha, Cristalina, 12 graus para Cristalina, máxima 25, sem precipitação de chuva para essas cidades aqui. Valparaíso aqui, a nossa vizinha, né? Máxima 26 graus, mínima 13, segue o ritmo mais ou menos de Lusiânia, cidade ocidental. Águas Lindas, 13 e máxima 27. Já Formosa, 14 a mínima e a máxima 27 graus. Se a gente for dar uma olhada aqui na umidade relativa do ar, Thalia, varia muito. Olha só como é que fica lá em Formosa. De manhã, no período da tarde, mais ou menos meio-dia, chega a 45% de umidade relativa do ar. Quente, né? No período mais quente. Já à noite chega a 84%, então é preciso ter muito cuidado porque essas mudanças, né, acabam prejudicando bastante a nossa saúde. O corpo sente mesmo. Olha, aqui em Lusiânia o tempo está ensolarado, a máxima para hoje é de 26 graus, céu limpo, à noite a temperatura chega aos 13 graus. Vamos então para as nossas participações, né? Porque eu adoro mostrar foto bonita. A gente tem essa foto aí, ó, que chegou pelo QVT. Esse é o bom dia do Ricardo Machado, que tirou essa foto lá no Jardim Céu Azul, que fica em Valparaíso. Valeu, Ricardo. A galera lá de Formosa sempre participa aqui da nossa previsão do tempo. A Lady Jane Moraes viu esse ipê rosa, achou bonito e mandou. Realmente é uma árvore muito bonita. Lembrando que alguns ipês, né, florescem nessa época de seca, com temperaturas mais baixas. Por isso que ela conseguiu esse registro aí tão bonito. A gente encerra as nossas participações, olha, Thalia, com essa foto incrível do Daniel Belotto, né, José. Ele fez esse registro numa plantação lá em Cristalina. O efeito ficou lindo demais, né, deu um contraste, ficou bom demais. Ficou lindo. É um olhar diferenciado, né, porque a gente passa por essas plantações, né, e nem sempre pensa em registrar esse momento. Né? E ele pegou exatamente quando o pivô estava ali funcionando, né, a água molhando ali a plantação, ficou bem bonita. Bem bacana. Olha, continua participando, gente. Manda pelo nosso WhatsApp, 8442-4000, ou você pode baixar pelo nosso QVT também, né? Que você baixa de graça aí, pode mandar pra gente, que a gente vai mostrar aqui. Thalia, aproveitando que a gente tá aqui, né, batendo esse papo, vamos falar de esporte? É que eu fui conhecer um projeto muito legal que tem como objetivo a inclusão social. Lá em Valparaíso, um técnico está usando o futebol para incentivar a garotada. Thalia, e eu tenho certeza que de lá vai sair muitos craques. Vamos acompanhar então? Vamos. Antes da bola rolar, tem oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aqui as crianças aprendem direitinho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não haverá nada impossível para Deus. Não fale ao ouvido do tolo, porque desprezará sua sabedoria e sua palavra. Realmente é preciso muita disciplina para entrar no projeto Atletas de Cristo. É nesse campo de terra que cerca de 40 crianças treinam em Valparaíso. Há 2 anos, o Mário teve a ideia de fazer esse trabalho e deu certo. Uma vez por mês, o professor visita as casas dos alunos e acompanha de perto o boletim escolar de cada um. É um projeto sem fins lucrativos, né? Como você vê aqui, nós estamos numa região que nós moramos no setor de chácara, onde não tem opções de lazer para essas crianças. E assim Deus colocou no meu coração de fazer esse projeto, né? Com muito afinco, com muito amor. O objetivo é o quê? Primeiramente aqui eu não estou treinando o atleta, é o cidadão. O atleta é uma consequência, né?
E os nossos jovens de hoje o mundo está oferecendo umas coisas que, enfim. E os 3 quesitos para participarem do projeto. Tem que ter notas boas na escola, comportamento, eu estou na parceria com a escola, né? E uma vez no mês eu faço a visita nos lares de cada atleta para conversar com os pais. Estão obedientes ou não estão? Não tiver, a gente afasta, só volta quando melhorarem. O treino acontece uma vez por semana, o que é suficiente para esses alunos aprenderem a jogar bola, aprenderem aí sobre valores da vida e a sonhar. E olha, tem gente aqui que já está sonhando alto. Você tem alguma inspiração, por exemplo, algum atleta da seleção brasileira, em quem você se inspira? A Formiga, sim. Para mim, ela é uma jogadora muito exemplar. E é isso que o projeto faz, inspira, transforma. Mas para continuar, essa galerinha aí está precisando de uma força. Precisamos de colete, bolas, não temos uniformes, né? Enfim, como eu trabalho à noite, eu costumo dizer que quando eu saio do meu emprego, o meu serviço, no bom sentido, se tornou um bico. Meu emprego é quando eu saio e venho correr atrás para dar o treino para esses garotos. E se depender do incentivo dos pais, os atletas em Cristo vão longe. Uma ajuda aqui do começo foi a gente pegando a enxada, capinando, porque que era cheio de mato. A gente pegou e deu uma boa capinada, fizemos as traves, como você está vendo, as traves tudo bonitas, desde o começo. E a nossa torcida é para que esses alunos consigam ainda mais apoio. Para a gente entrar dentro de um campo, que não precisa só de uma bola para fazer gol, essas coisas, precisa de disciplina e oração. Verdade, disciplina mesmo, né? Vocês viram aí na reportagem que para entrar nesse projeto, Thalia, os alunos precisam tirar nota boa, é um requisito que para conseguir entrar tem que ter. Muito importante, né? Porque o esporte é importante quando ele está aliado com a educação, então não tem para ninguém, né? Com certeza. E Camila, aproveitando que a gente está falando de esporte, que a gente está aqui entre mulheres, né? Acho que não tem como a gente não falar, né? Não lembrar da estreia das meninas na Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina. Para quem acha que mulher não entende de futebol, ontem elas deram um show na estreia da Copa do Mundo Feminino lá na França, né? E que show, viu, Thalia? Deu muito orgulho. Olha, a seleção ganhou da Jamaica por 3-0, mesmo sem a presença da craque Marta. Isso mostra que o preconceito em relação ao esporte pode ser vencido. Você vai conhecer agora a história da zagueira Tatiana, que sofreu muito por causa da paixão pelo futebol e por muito pouco também não participou de Mundial. Vamos acompanhar essa história então. O cenário é parecido com o de 2018, camisas verde e amarelo, o que só acontecia de 4 em 4 anos com a Copa do Mundo de Futebol Masculino. Mas dessa vez os protagonistas são outros, ou melhor, as protagonistas. Agora são elas que entram em campo. A Copa do Mundo de Futebol Feminino está na 8ª edição, mas para muita gente essa é a primeira vez que as jogadoras da seleção são acompanhadas assim, com um olhar atento a cada lance. É a primeira vez, mas estou achando maravilhoso, certo que tem um certo preconceito nessa situação, mas estamos aqui para apoiá-las. Nunca na história do futebol, o Mundial das Mulheres foi tão divulgado e comentado. E no dia em que a seleção de Marta entra em campo, nós vamos conhecer a história de uma outra mulher, que assim como ela, conquistou muita coisa através de uma paixão nacional, o futebol. A Tatiana tem 45 anos e há 27 joga como atleta profissional. Chegou a ser convocada para a seleção brasileira e jogou ao lado de estrelas como Marta, Formiga e Cristiane. Infelizmente, uma lesão a impediu de disputar uma Copa do Mundo. Acostumada a driblar as dificuldades, a zagueira nunca deixou de sonhar. Naquela época eu via as meninas na televisão e eu falava assim que um dia eu vou jogar com essas meninas ainda. E realizei, joguei com quase todas elas. Mas se atualmente é comum ver atletas como a Tatiana que não tiram a bola do pé e o sorriso do rosto, não pense você que sempre foi assim. Em 1941, as mulheres chegaram a ser proibidas de jogar futebol. Um decreto assinado naquele ano tornava o esporte uma prática inapropriada para elas. A lei de número 3.199 trazia a seguinte determinação: às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Seria aí o início de 38 anos de proibição. Nós passamos uma geração de muito preconceito, sabe? Nós
Nós tínhamos que lutar não só com a sociedade, com nossas famílias, nós tínhamos que lutar muito. O tempo passou, o cenário agora é diferente. Dessa vez, 23 mulheres lutam por uma das maiores glórias do esporte, a Copa do Mundo. Mas mesmo em 2019, depois de tantas barreiras quebradas, ainda existem sombras que insistem em acompanhar essas atletas. O preconceito e a falta de investimento. Naquela época, talvez eu tinha meu cabelo era meio cortado assim e tal. Era uma menina, né? E eu não, meu corpo assim, às vezes as pessoas pensam que fica meio másculo, né? Por praticar esporte, não é qualquer esporte em si. Naquela época eu não gostava que ninguém soubesse que eu jogava bola, porque naquela época quem jogava bola era tudo sapatão, era coisa, né? Era as coisas, né? Uns nomes que a gente levava, era pé grande, coisa. Aí eu não gostava. Nessa aí eu me escondia. A estreia vitoriosa por 3-0 sobre a seleção da Jamaica serve para mostrar para toda uma nação que elas podem sim e podem muito mais. O futebol também proporciona o caráter também, é uma disciplina. Nós vamos ganhar e eu acredito que vai ganhar. Nós somos campeões mundial. Nossa, que bom que hoje a realidade é outra, né, Camila? Com certeza, dá muito orgulho, né, Thalia, ver essas atletas aí em campo e dando show, né? Quero parabenizar também a nossa colega Milena Barbosa, que arrasou aí na reportagem, ficou muito legal, emocionante. Produziu, né? E executou a matéria, né? Show de bola. Camila, obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Lembrando que a seleção feminina volta a campo na quinta-feira contra a Austrália, à 13h. Valeu, Thalia. Amanhã a gente se encontra. Tem previsão do tempo e mudanças aí também, viu? Até amanhã. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Camila. E você pode participar do Jornal Anhanguera enviando sugestões de reportagens pelo nosso WhatsApp 984424000 ou pelo aplicativo QVT. A gente vai agora para mais uma rápida pausa para os comerciais e a seguir tem o trabalho de um biólogo que mergulhou no Cerrado para registrar as belezas da nossa região. As paisagens são realmente incríveis. Não sai daí que a gente volta já já. Jornal Anhanguera de volta e eu te convido agora para conhecer comigo um pouco mais sobre o Cerrado, o segundo maior bioma do país. Eu fiz um passeio aqui na região com o biólogo e pesquisador Marcelo Kuhlmann, que é autor de 2 livros que funcionam como um guia sobre as espécies encontradas no Cerrado. Vamos ver? Uma riqueza inestimável. Mais de 12 mil espécies de plantas e mais de 1.000 de aves e mamíferos. Em formas de vida, é um dos biomas mais antigos do planeta. O nosso Cerrado, situado no coração do país, presente em 11 estados brasileiros, entre eles Goiás e Tocantins. E com uma característica única. Pode ser contemplado à altura dos nossos olhos. Tem essas características, plantas de baixa, média altura em comparação com as florestas, que são árvores mais altas. Então nas formações savânicas vai ter espécies que a gente consegue chegar mais perto, colher um fruto, cheirar uma flor, fazer uma foto bem perto da planta. É algo que a gente não consegue em florestas muito altas, por exemplo, na Mata Atlântica, na Amazônia, que são florestas ricas, exuberantes, só que estão longe dos olhos. O Marcelo é biólogo e pesquisador, doutor em botânica pela Universidade de Brasília. Há 10 anos decidiu pegar a câmera fotográfica e conhecer o Cerrado ainda mais de perto. Esses mais de 10 anos de pesquisa do Marcelo hoje estão registrados nesses 2 livros que ele lançou recentemente e que funcionam como um guia das belezas do Cerrado e principalmente da interação fauna e flora. Marcelo, o que te motivou a fazer um trabalho como esse? Bom, eu acredito que para conservar o Cerrado, o primeiro passo é conhecê-lo. Então, baseado nessa ideia de conhecer para valorizar, conhecer para preservar, que eu fiz esses guias de campo, são guias de identificação das espécies do Cerrado, que aqui eu registrei mais de 500 espécies nativas de frutos do Cerrado e da fauna que se alimenta de frutos, interação planta-animal, ilustrados em mais de 3.000 fotografias. Então, literalmente, varri o Cerrado atrás dessas espécies.
De todas as espécies de aves do Brasil, por exemplo, estima-se que quase metade delas esteja no cerrado. Nem sempre a gente tem a sorte de encontrar com alguma em um passeio como o nosso, mas quando elas aparecem... Boa parte dessas aves acaba atraída por frutos pequenos e coloridos do cerrado, como é o caso desse daqui, que de longe a gente não consegue ver, mas quando a gente chega aqui de perto, olha, é um fruto pequenininho e vermelhinho, conhecido popularmente como sangue de Cristo. Esse daqui a gente pode comer, né, Marcelo? Esse a gente pode comer. É o frutinho colorido, rosinha, que atrai aves como guaracabas, tico-ticos, bem docinho, né? Água com açúcar. Né? Lembrando, então, que muitos frutos que as aves comem, a gente também pode comer, mas muitos frutos que elas comem, a gente não pode. O fruto dessa planta aí, conhecida como chapéu de couro, nem pensar em comer, hein? Essa aqui é a abate-caixa, né? A Palicúria rígida. É uma planta que atrai diversas aves, inclusive beija-flores. As flores delas são muito atrativas para beija-flores. Ela dá um frutinho pretinho que atrai pica-pau, suiriris, só que pra gente ele é tóxico, então é bom conhecer a espécie. É uma planta bonita, tem que ser preservada, mas não comer o fruto. Mas para conhecer as espécies, elas precisam permanecer onde estão, e não é o que vem acontecendo. Segundo dados do Fundo Mundial para a Natureza, a WWF, o cerrado teria perdido 50% de área da década de 70 até o ano passado. Desmatamento causado principalmente pela expansão das atividades agrícolas e pela agropecuária. E caminhando pelo cerrado, a gente acaba se deparando com as consequências dessa prática. Toda essa vegetação aqui à nossa volta, bonita, é considerada invasora. Ela veio através da agricultura e hoje compete com a vegetação nativa, não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Toda essa inflorescência rosa que a gente está vendo aqui é do capim-gordura, é uma espécie de gramínea africana que foi introduzida para pastagens, para alimentar o gado, e junto com a braquiária, são espécies extremamente agressivas em relação às plantas nativas. Elas impedem o crescimento das plantas nativas e hoje são uma das principais causas da degradação ambiental no cerrado. E como a gente está vendo, se alastra com muita facilidade. Se alastra com muita facilidade. Um desequilíbrio ambiental que ameaça muito mais do que a gente pode imaginar. O Cerrado é considerado o berço das águas porque as nossas nascentes aqui alimentam 6 das 8 grandes bacias hidrográficas do país. Ou seja, desmatando o Cerrado, a gente está comprometendo ainda os recursos hídricos do Brasil. E assim, cada vez mais, a natureza vai se afastando dos centros urbanos. Teve várias espécies aqui registradas nos livros que eu só encontrei apenas uma vez. Foi aquela vez que está aqui registrada que eu consegui encontrar. Depois eu nunca mais encontrei, né, porque eu não voltei no lugar. E ela não é uma espécie comum, não é uma espécie que você encontra em todo lugar do Cerrado. Então só tem naquele lugar específico. Então por isso a importância de se preservar diferentes áreas, regiões do Cerrado. Nosso Cerrado é realmente muito bonito, né? São milhares de espécies de plantas e animais que precisam ser preservadas. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência, tem o Globo Esporte, outras notícias aqui do entorno. Você acompanha no Jornal Anhanguera, segunda edição. Para você, uma boa tarde e até amanhã.